Olá pessoal, hoje eu estarei deixando dicas dos cuidados com os sédums agora no verão. A gente sabe que os sédums agora é um período que eles entram em dormência. Então eu vou mostrar para vocês alguns sédums que a gente percebe essa dormência, que realmente eles estão bem mirradinhos, não estão crescendo tanto, e outros que estão bem, apesar de tanto calor e apesar do período ser um período onde eles entram em dormência. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E para quem nunca ouviu falar em dormência, né? O que é isso, Ruth? Dormência. Dormência é o período em que as plantinhas, em que as suculentas, em plantas em geral, elas diminuem o metabolismo, elas ficam mais lentas, algumas ficam bem mirradinhas que parecem até que vão morrer, e outras simplesmente só não crescem, param, ficam estagnadas. E os sédums, gente, as suculentas sédum, é uma espécie de suculentas que agora no verão elas entram em dormência. Eu tenho algumas plantinhas, alguns sédums que a gente percebe, é nítido, né? A rosetinha está ficando menorzinha, eles já não estão crescendo tanto. E nós temos que ter cuidados, muito cuidados com eles agora no verão. Tem alguns sédums, gente, que se a gente não tomar cuidado, a gente pode até perder a espécie. E para você que chegou novo aqui no meu canal, eu sou a Prof. Rutinha, falo sobre suculentas toda semana com vocês, deixo muitas dicas, cultivo suculentas no tempo, sol, pleno, chuva, e sempre estou deixando o meu dia a dia, aquilo que eu aprendo com as minhas plantinhas aqui no meu jardim. E peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal, que compartilhe este vídeo com outras pessoas, com mais pessoas, para que elas também aprendam, para que elas também saibam cultivar suculentas. Aqui nesse vasinho, gente, eu tenho algumas espécies de sédums. Eu tenho aqui o Maquinói variegata, sédum Maquinói variegata. Aqui o Trilacei e aqui eu tenho o sédum bronze. Então, o que eu percebo dos sédums, né? Eles diminuem o crescimento agora no verão, porém alguns estão mais ativos. Principalmente esses mais fininhos, né? Os sédums Maquinói. Aqui eu tenho esse variegata, tenho o verdinho. Quando eu faço o replante deles agora no verão, eles têm uma resposta muito boa. Eles enchem o vasinho rápido, eles ficam muito bonitos. Então fazer essa troca de substrato deles, gente, né? Do sédum Maquinói, nesse período é recomendável você fazer a troca de substrato ou você fazer uma nova adubação, também vai estimular o crescimento dessa lindeza. O sédum voodoo, que eu tenho aqui, ó, também, ó, esse raminho, aqui eu tenho o Maquinói variegata que eu mostrei lá para vocês, e aqui eu tenho o voodoo. O voodoo também, tá? Ele tem uma resposta muito boa, então é uma plantinha que agora eu não vejo dormência nele, Tem outros que eu vou mostrar para vocês que a gente vê, mas o voodoo e o Maquinói aqui, não. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu tenho um vaso dele cheio aqui embaixo, ó. Deixa eu pegar aqui o sédum voodoo, ó. Fiz recentemente a adubação, olha só como ele está cheio, que coisa mais linda. Se você voltar alguns vídeos atrás, onde eu mostro o meu painel de latinhas, você vai ver esse mesmo vaso, ó, o mesmo vaso, com esse sédum, com as folhinhas bem miudinhas. Lá eu explico que nesse vaso eu não troquei substrato. O que eu fiz foi fazer a adubação, tá? Eu fiz uma nova adubação. E olha só a resposta, gente. Claro, ele pegou a água da chuva potencializa o crescimento, ajudou muito, né? E ele ficou assim lindo, olha que lindo. Já que o sédum palmeri, a gente veja a dormência nele. Mas como, Ruth? A diminuição das rosetinhas. Essas rosetas elas estavam bem maiores no outono, no inverno, ali no início da primavera, onde ele floriu muito, ele soltou muitas flores, ele dá uma floração amarela maravilhosa. E agora no verão, as rosetinhas ficaram bem fechadinhas. Mas ele fica um charme, né, gente? Deixa eu pegar ele na mão aqui, esse vaso, né? Esse vaso eu fiz uma reciclagem com uma garrafa de água sanitária, fiz essa pintura. E olha que fofíssimo que está esse vasinho. Então o sédum palmeri a gente já veja, né? Claramente
essa diminuição das rosetinhas. Então, o que eu fiz aqui? Eu só fiz uma adubação de manutenção, que é um NPK, eu usei o 10, 10, 10. Então, eu só fiz isso, tá? Uma pontinha nesse vasinho aqui de colher daquela colherinha de café, tá? Uma pontinha da colherinha de café eu coloquei aqui dentro. Só para mantê-lo, só para deixar ele lindão, para que quando ele chegar lá no outono e inverno, ele comece a ficar maravilhoso novamente. O Sedum Atlantis. O Sedum Atlantis também, gente. Eu fiz uma adubação nele e ele teve uma boa resposta. Olha só, que lindo que ele ficou. Mesma coisa, né? A história do Sedum Voodoo, que teve uma resposta muito rápida, né? Ele cresceu bastante. A mesma coisa foi aqui. Tava bem mirradinho, tava com as folhinhas assim bem fechadinhas. E depois dessa adubação, ficou lindo. Então, eu mantive no vasinho. Eu só acrescentei aqui a melaco e a calanque marmorata, isso, e a calanque marmorata, tá? Então fiz, né, a troca do substrato, deixei ele e olha que fofíssimo que ele está. Tenho mais dele aqui embaixo, deixa eu mostrar aqui, ó, que eu tenho vários sedums aqui dentro, né, ó, tenho mais dele aqui, ó, tá bem bonitinho também. Tem esse outro cedo aqui, esse, se eu não me engano, é o granite. Esse eu esqueci agora a identificação dele, mas tá muito bonitinho também, ó. Então, o granite tá até com vários brotinhos, gente. Então, o granite também é outra plantinha que se você fizer a troca do substrato, ó, mesmo agora no verão, né, ele tem uma resposta muito boa. E, gente, deixa eu mostrar para vocês, ó, esse é o mesmo granite que eu mostrei para vocês lá no outro vasinho. Olha como tá aqui. Já vou separar, já vou levar ele para trocar esse substrato, fazer uma nova adubação, né? Porque se eu deixar aqui, é capaz de assim, até a gente perder, ó. Eu tirei, tá vendo, ó? Para fazer as mudinhas, ó, ele tá soltando mudinha, mas tá muito mirrado, né? Tá muito mirradinho. Então, vou tirar ele daqui, vou colocar ele, né? Vou trocar o substrato dele, fazer uma nova adubação para ficar lindo. Outro que eu percebo aqui no meu cultivo, gente, que demora mais, né, que ficou mais lento, foi o Sedum Pérez de la Rosaille. Mas eles ficam mais lentos, mas eles adquirem um formato muito bonito. Ficam com as rosetinhas mais fechadinhas, mais compactas. Olha que fofinho. Apesar disso, ele tá cheio de brotinhos, né? Mas mesmo assim, ele não teve mais um crescimento como, né, ele teve lá no outono, no inverno, que ele cresceu bem mais. Agora ele tá, né, com um crescimento um pouquinho mais lento. Olha que fofinho. O Sedum Crocodile, gente. Eu não sei como que é o Sedum Crocodile aí para vocês, mas aqui ele cresce bastante. Percebo assim que ele é uma planta que precisa de bastante sol para não ficar muito estiolado. Aqui, olha só o crescimento desse. Esse, gente, ele estava num local que não estava pegando tanto sol. E foi bem aquele período que ele teve esse crescimento que aqui choveu muito. Deu muita chuva, quase não tinha sol. Então, ele deu essa crescida enorme aqui, né? Fazer a poda, podar ele bem lá na pontinha lá, para ele soltar brotinhos novos, para ele ficar. Só que agora, eu acho que eu não vou fazer isso, gente. De repente, né, eu não conheço muito do crescimento dele, mas eu percebi que ele deu uma parada. Ele já não está mais crescendo tanto. Então, agora já não é uma época boa para estar fazendo essa poda no crocodile, né? De repente, só se realmente a gente precisar. De repente faz a poda, mas ele tem um crescimento muito lento. Esperar passar agora o verão, chegar o outono, aí sim fazer a poda nesse lindão. Acho ele muito bonito, né? Ele é um sedum que enche vaso bem rápido. Eu tenho ele há pouco tempo, tá, gente? É em torno de uns 6 meses, mais ou menos, Então, foi mais ou menos a metade do ano passado que adquiri ele. Mas, olha, já tá enchendo vasinho. Com o Sedum Shangri-La, a gente vê nitidamente, gente, que ele está em dormência. Olha o miolinho, como ele está, né? O centro, ele diminuiu bastante. Dá pra ver, né? As folhas de baixo, elas estão bem maiores. Então, esse é um sedum que realmente entrou em dormência.
Esses, gente, que a gente percebe que estão em dormência, que a gente vê nitidamente, eu evito mexer, tá? Eu evito mexer porque a gente não sabe como vai ser a resposta dele. Muitas das vezes a gente mexe no vaso, porque ele não tá crescendo. A gente acha que é alguma coisa que a gente tá fazendo errado, que, né, que tem que trocar o substrato, e muitas das vezes a plantinha tá em dormência. Então, a única coisa que eu faço é como eu falei para vocês, né? Eu sei que tem pessoas que nem adubar, elas não adubam. Mas eu coloco sim, eu coloco bem pouquinho, mas eu adubo todas, até porque para mantê-las, né? Para elas terem um nutriente, para elas aguentar até o período em que elas vão retornar com tudo, para que elas fiquem bem. Então, sempre deu certo aqui para mim, eu faço dessa forma, eu uso o 10-10-10, o NPK, boto bem pouquinho, tá? E não mexo. Vou deixar agora esse vasinho até o outono, né? O outono começa em março, né, gente? Nós estamos em janeiro, daqui um pouco ele já está aí. Num instantinho, num piscar de olhos, o Trunda Tornado, gente, também deu uma diminuída, não tá crescendo mais tanto. Olha que lindo que tá. Este é o Sedum Maquinoy Trunda Tornado. Ele, né, fica com essa cor maravilhosa no sol. Se você cultivar ele mais à meia sombra, ele vai ficar bem verde, tá? Mas, assim, a sombra, a sol pleno, ele fica mais amarronzado. Eu acredito que até esse, ele está, né, não está crescendo tanto, por isso, porque ele está pegando bastante sol. E ele está precisando de uma troca de substrato. Esse é um vaso mais velho, um substrato mais antigo. De repente seja isso também. Mas por enquanto eu vou deixar ele, não vou estar mexendo, vou deixar como está. Aqui nós temos mais um Sedum, gente, que diminui bastante o crescimento. Ele, ó, o Sedum, o Graptosedum bronze, né? A gente chama de Sedum também, né? Dá para ver aqui, ó, pelo miolinho a mesma coisa, né? O mesmo caso ali do Shangri-La, né? Ó como o miolo diminuiu, como ele tá menor que as folhas de baixo. Então esse também é um sedumzinho que eu evito mexer. Só mexo mesmo em caso, né, de vida ou morte. Senão eu não mexo, tá? Deixo ele quietinho. Até... Esse arranjinho tá muito fofo, gente. Essa galinhinha aqui do lado. Olha que fofinho que tá. Ele tá muito bonito, né? Ele fica ali onde eu peguei. Aqui onde eu peguei, gente, ó. Fica ali nesse cantinho ali, essa latinha. Pega bastante sol, solzinho da manhã. E agora ele vai ficar aqui nesse cantinho, né? Nesse cantinho ali. E, gente, deixa eu mostrar pra vocês a diferença do Trunda Tornado. Totalmente num local mais sombreado. Esse aqui eu tô cultivando ele embaixo de uma arvorezinha. Ele fica embaixo de um arbusto no tempo, pegando chuva. Mas é um lugar bem sombreado. Ele pega sol, mas é um sol mais filtrado. E esse outro, né? Que tá aqui no sol pleno. Dá pra dizer que é a mesma planta? Não dá pra dizer que é a mesma planta, né? Mas aqui, ó, aqui ele já tá crescendo mais, tá vendo, ó? Olha que diferença, gente. A rosetinha já está bem mais aberta, mais verdinho. E esse outro é duas versões da mesma planta. Eu só sei que é a mesma planta porque foi eu que plantei, né, gente? Então é eu que cuido. Mas se eu colocar uma do lado da outra, as pessoas, né, só se elas tiverem, né, um conhecimento mesmo da planta, senão eles não vão achar que são duas espécies diferentes. Olha que legal. Este já é o Maquinoy, gente, eu tenho o Maquinoy variegata ali no meio, ó, o verdinho que eu falei pra vocês, né? Agora tá crescendo, tá com tudo. Fica aqui nesse cantinho, ó, que eu falei pra vocês, tá vendo, ó? Ali onde eu coloquei o Trunda Tornado. Então aqui eu coloco algumas espécies agora no verão que são mais lentas, que não crescem tanto, que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Porque senão elas, né, a gente perde elas, ainda mais com esse sol que, né, que tá fazendo esse sol tão forte. Então eu deixo elas num local assim, onde é mais fresquinho. O Maquinoy variegata tricolor, olha que coisa mais fofinha. Também, ó, aqui nesse cantinho, gente, esse cantinho aqui eu coloco os meus eônios, ó, embaixo desse arbustinho lindo aqui da lantana, a lantana cambará. Essa época do ano ela tá maravilhosa, cheia de flores. Ela chama muito beija-flores aqui, gente. Tem muitos beija-flores durante o dia aqui, né? Procurando o néctar das florzinhas. Então aqui eu deixo essas plantinhas que eu sei que tem, né? Que são mais sensíveis, principalmente os eônios e alguns sedums, né? Eu deixo aqui embaixo
justamente para proteger do sol. O sol está muito forte, né? Tem dado dias muito quentes, tem dias de passar a sensação térmica dos 40 graus, então a gente tem que tomar cuidado para que elas aguentem até o outono, né? Que no outono essas plantinhas são plantas de outono, lá no outono elas vão ficar muito lindas. O Sedum Angelina também tem um crescimento bom, gente. Esse já não fica tão mirradinho, porém ele terminou de florir, né? Ele floriu muito na primavera, aí ele dá um tempo ali que ele fica mais sequinho, não cresce mais tanto. Mas aqui, ó, aqui eu fiz um novo replante dele, ele tinha secado bastante. O que eu fiz? Eu tirei algumas mudinhas, coloquei nesse vasinho, né, para não perder a muda. E deu bem certo, gente, que eu falei para vocês. É assim o dia inteiro, ó. Olha que coisa linda. Ai, que lindo! Que lindo, lindo, lindo! E foi. Tá lá ainda. Ele nem liga mais eu aqui, gente. Já tá tão acostumado comigo aqui, ó. Falando que ele nem é bola mais. Lindo, né? A natureza é maravilhosa, né? Deixa eu arrumar aqui para mostrar para vocês certinho, ó. Então, o Sedum Angelina, né, gente? Como eu tava falando para vocês. Também é um sedumzinho que tem um crescimento bom agora. A gente só tem que cuidar com esses outros, né, que ficam mais, que diminuem muito o crescimento. Esses a gente tem que tomar cuidado para não perder a espécie mesmo, né? Hoje, com dicas sobre os sedums, essas suculentas maravilhosas, né? Temos algumas que estão em dormência, outras estão se desenvolvendo ainda, estão crescendo. Então vamos tomar cuidado com eles, principalmente esse sol que está muito forte, o clima, né? Agora, nós temos tido sol, dias muito quentes, sol muito forte. Cuida para que elas não queimem, principalmente as que estão em dormência, as que quase não estão se desenvolvendo e tirando nutrientes para se manter. Essas a gente tem que ter um cuidado redobrado para que lá no outono, inverno, elas estejam lindas, né? Vivas, para ficarem lindas novamente. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus. Um pouquinho do painel, gente.